Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12. Peço que me mostres a tua glória. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua face, buscando a tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor nos abençoe com a tua mensagem, com o pão espiritual. Alimenta-nos, Pai Santo, e o Espírito Santo nos unja, nos ilumine para entendermos tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Peço que me mostres a tua glória. Olha só o pedido que Moisés fez. Não foi por bens materiais, não foi por riqueza, mas para conhecer mais a Deus. Mostre-me a tua glória. Este pedido realmente valoriza o conhecer a Deus. Aqui diz o verso áureo: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, 6 e 7. Esta é a mais linda descrição do caráter de Deus. Quem é Deus? Você pode conhecer Deus pela descrição do seu caráter, porque aqui diz que Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus é tardio em irar-se, Deus é grande em misericórdia, fidelidade, Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Que Deus é este maravilhoso Deus? Meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos crescer nesta caminhada com Deus. Sem crescimento, estamos mortos. Pedro declarou: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno, segundo Pedro 3,18. Devemos estar dispostos a crescer. Frequentamos diariamente a Universidade de Deus, onde não há formatura, ninguém se gradua, mas um processo de aprendizado é constante. Podemos ser perfeitos em cada estágio se permitirmos que Deus nos torne as pessoas que Ele nos chama para ser em Cristo Jesus. Pense numa escola. Se um aluno do primeiro ano do ensino fundamental aprende a ler e contar até determinado número, ele é aprovado, porque seu conhecimento é perfeito naquele estágio de crescimento. No entanto, se um aluno do ensino médio tivesse o mesmo nível de conhecimento, isso indicaria uma falha colossal na sua educação. Algo semelhante acontece em nosso crescimento na graça, no conhecimento de Deus. Em cada estágio de desenvolvimento, podemos ser tão perfeitos em nossa esfera quanto Cristo era perfeito na sua esfera. Nesta semana, veremos como Moisés, ao conhecer as instruções de Deus e obedecer, crescia na caminhada com o Senhor. Você e eu estamos sendo convidados para crescer no conhecimento de Deus, em nossa intimidade com Deus. Aleluia! Na parte de domingo, a tenda do encontro. Além do santuário, do tabernáculo construído por Moisés, aqui fala de uma tenda fora do acampamento, onde Moisés se encontrava com Deus. A tenda do encontro. Eu convido você para ler comigo, não só a partir do verso 7, mas vamos ler o verso 1 até o verso 6 também. Você já percebeu que estes versos do capítulo 33, verso 1 até o verso 6 foram pulados? Mas aqui tem uma mensagem direta de Deus sobre reforma. Deus deseja a reforma do seu povo, a minha e a sua. Somos reformadores.
somos o Elias moderno, somos João Batistas modernos. Deus quer uma reforma no seu povo. E o capítulo 33 de Êxodo, verso 1 ao verso 6, está falando desta reforma. Deus exige que abandonemos adornos, joias, adereços, braceletes, brincos, tudo que expressa a vaidade, tudo aquilo que aparenta ser um ídolo na nossa vida. Aqui disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Veja só, Deus disse: eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Este povo estava longe de Deus. Este povo estava vivendo como os egípcios, cheios de atavios, de adereços, de joias, de pendentes, de brincos, de braceletes. Queridos, não representava o povo de Deus. E Deus não se agradou disso. Por isso ele disse: eu não vou com vocês. Eu não subirei no meio de ti. E o verso 5 diz: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. E então houve uma reforma. O povo abandonou os braceletes, os brincos, os pendentes, os anéis. Queridos, aqui diz o verso 6: então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe, no monte Sinai. Está claro aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, está claro que Deus exige uma reforma. Assim como aquela que Jacó fez, quando ele foi se encontrar com Deus, Deus pediu que ele santificasse o povo, santificasse a família. E ele então fez com que todos tirassem os seus atavios, suas joias, seus deuses, seus ídolos. Porque joias são ídolos. E eles enterraram isso antes dele se encontrar com Deus. Quando o povo de Deus, quando você e eu queremos buscar Deus, buscar a santidade de Deus, ele exige que abandonemos aquilo que nos identifica com os inimigos de Deus, aquilo que nos identifica com o mundo. Por isso, meu querido irmão, deixo aqui o apelo: abandonem os adornos e as joias. Busquem a beleza de caráter, a beleza do caráter de Jesus Cristo. E agora, a partir do verso 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, e inclinaram-se, cada um à porta da sua tenda. Até o verso 11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Deus conversava com Moisés face a face, embora Moisés nunca tenha visto o rosto de Deus, a face de Deus. Mas Moisés desfrutava uma íntima comunhão, uma íntima amizade com Deus. Não devemos confundir a tenda do encontro, armada fora do acampamento de Israel, com o tabernáculo que foi construído depois e estava localizado no centro do acampamento.
Não sabemos com que frequência Moisés consultava Deus na tenda do encontro. No entanto, temos certeza de uma coisa: os encontros de Moisés com Deus resultaram em uma amizade bastante próxima. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Êxodo 33:11. Amigo é alguém com quem podemos conversar abertamente sobre quase tudo, sabendo que ele nunca revelará nossos segredos a outras pessoas. Um amigo é uma das melhores riquezas para se ter e uma das melhores pessoas para ser amigo. A história de Moisés, registrada nos capítulos 19 a 34 de Êxodo, esclarece como Deus transforma a vida. Como o Senhor construiu um relacionamento com esse líder extraordinário. Quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento não apenas do poder de Deus, mas do seu amor e caráter. Esse é um componente essencial do relacionamento com Deus. Antes de chegar ao Monte Sinai, Moisés já tinha sido usado poderosamente por Deus, mesmo enquanto estava sendo preparado para um papel especial de liderança. Na terra de Midian, ou no deserto de Midian, enquanto cuidava das ovelhas, Deus inspirou Moisés a escrever 2 livros, o livro de Gênesis e o livro de Jó. Então, no evento impressionante da sarça ardente, Moisés foi chamado para conduzir Israel para fora do Egito. Ele viu os deuses egípcios serem derrotados e o exército egípcio ser afogado no Mar Vermelho. Moisés viu durante várias semanas como Deus guiou Israel do Egito para o Sinai. Depois de se encontrar com Deus e ter o rosto brilhando, liderou Israel por mais 39 anos até a fronteira da terra prometida. Moisés foi um fiel servo de Deus, uma luz inextinguível na escuridão. Moisés foi um profeta que serviu de modelo para outros profetas. Temos muito a aprender com Moisés, porque a sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que Ele nos transforme. Reflita sobre alguns momentos especiais da sua própria caminhada com Deus, quando você pôde reconhecer que Ele estava trabalhando poderosamente em sua vida. Meu querido irmão, assim como Deus conversava com Moisés, Ele pode conversar com você. Queridos, a amizade de Moisés com Deus é um exemplo, é um incentivo, é um padrão para que você e eu desenvolvamos também uma amizade com o nosso Deus. Conhecer a Deus é vida eterna, é transformação. É assim que Deus comunica a santidade dele para você, através da comunhão, desta intimidade diária. Sejam santos, disse Deus, porque eu sou santo. Aleluia. Na parte de segunda-feira, para que eu te conheça. Moisés queria conhecer melhor a Deus. Leia Êxodo 33, agora o verso 12 até o verso 17. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Veja o desejo de Moisés: me faça saber o teu caminho, e então eu te conhecerei. Mais conhecimento, mais intimidade com Deus. É isso que é religião. Religião é intimidade com Deus. Religião é uma amizade transformadora, porque não tem como ser amigo de Deus sem ser transformado. Vamos sendo transformados de grau em grau, de glória em glória, à semelhança do que é padrão para você e para mim, que é Jesus Cristo, o caráter de Jesus, a santidade de Jesus. Esse é o padrão celestial para você e para mim. Para que eu te conheça, me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus disse, Deus afirmou, minha presença irá contigo. Era isso que Moisés queria.
a presença de Deus. Não irei sozinho, eu quero que o Senhor vá comigo, vá com o teu povo. E Deus afirmou: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não queremos ir sozinhos. Ponto final. Não queremos ir sozinhos. Nós valorizamos a tua presença. Meu querido irmão, nós também não deveríamos sair de casa sem a presença de Deus. Ó Senhor, eu não vou sair esta manhã de casa se o Senhor não for comigo. Eu não farei isso, não farei aquilo se Deus não estiver comigo. A presença de Deus tem que ser valorizada, mas tem que ser buscada. Tem que ser prioridade na sua vida. Cada manhã buscar a Deus, conhecer a Deus, intimidade com Deus. E o verso 16: como, pois, se saberá, agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Veja aqui no verso 16, esta expressão, separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Isto é ser santificado. Santificar é separar. Nós seremos separados do mundo. Você, meu querido irmão, que abraçou a Jesus como Salvador, nós fomos separados do mundo, separados para um fim santo. O sábado é santificado porque foi separado dos demais 6 dias da semana para um fim santo. O dízimo é sagrado porque foi separado da nossa renda para um fim santo. Tudo que é separado é santificado e nós fomos separados do mundo. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O padrão nosso é o padrão celestial. A nossa amizade é com Jesus Cristo. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Existia uma intimidade, uma amizade entre Deus e Moisés. O crescimento de Moisés no Senhor era constante. Certo dia, enquanto estava conversando com Deus na tenda do encontro, Moisés de repente percebeu que não o conhecia e fez uma oração bem específica: revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Êxodo 33, 13. Moisés entendia que necessitava conhecer a Deus em um novo nível. Ele descobriu que quanto mais conhecia o Senhor, menos o conhecia. Ele reconheceu sua necessidade e desejou de todo o coração conhecê-lo melhor. Deus concedeu o desejo de Moisés. Conhecer a Deus é uma jornada diária. Sabem, queridos, que no céu, na eternidade, nós vamos crescer no conhecimento de Deus. Vamos estar conhecendo melhor a Deus durante toda a eternidade. Será que sempre existirá algo a mais, além, para conhecermos de Deus? Nunca vai parar, nunca vai parar. O conhecimento de Deus será um conhecimento eterno. A revelação de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo, é progressiva. E essa progressividade vai durar a eternidade. Observamos que Moisés era atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor e tinha uma experiência de constante crescimento espiritual. Primeiro, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Então, foi para o alto do monte e depois se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 19, 3, verso 20 e o capítulo 20, verso 21. Em outra ocasião, Moisés entrou pelo meio da nuvem onde Deus estava e ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 18. Nesse período, Deus deu a Moisés 2 dádivas preciosas. Primeiro, o Decálogo, os 10 mandamentos, escritos por Deus em 2 tábuas de pedra esculpidas por ele, conforme está em Êxodo 24, 12. Segundo, as instruções sobre como construir e mobiliar o tabernáculo. Isso está em Êxodo 25 até o capítulo 31. Então Moisés passou outros 40 dias e 40 noites com o Senhor, intercedendo pelos pecadores. Isso está em Êxodo 32, versos 30 a 32.
Depois de tudo isso, Moisés ainda quis conhecer o caráter de Deus mais claramente. E o Senhor logo lhe deu percepções especiais de quem ele é. Esse conhecimento que Moisés queria não era uma mera compreensão intelectual de Deus, mas um conhecimento da sua pessoa adquirido pelo relacionamento. Não vai parar nunca o conhecimento de Deus quando nós queremos, quando nós buscamos. Porque quanto mais você e eu conhecemos a Deus, mais percebemos que ainda não conhecemos. Existe muito mais para ser conhecido de Deus. E como eu disse, isso vai ser progressivo e eterno. Não é de admirar que Jesus tenha dito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Quando Deus, o Filho, encarnou e nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, nasceu santo, caráter santo, mente santa, diferente da forma como eu e você nascemos, de um pai e uma mãe pecadores. Nascemos com uma natureza pecaminosa, com tendência para o pecado, inclinados para o pecado. Mas Jesus foi diferente. Jesus Cristo se tornou um de nós, mas não cometeu nenhum pecado e não tinha inclinação para o pecado. Ele nasceu santo, gerado pelo Espírito Santo desde o ventre materno. A intimidade de Deus com você e comigo se tornou perfeita, mais profunda do que qualquer outra, quando Jesus Cristo se tornou homem e viveu entre nós. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Bendito seja Deus pela encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou um de nós para todo sempre. Ele assumiu o lugar de Adão, o segundo Adão, e ele continuará eternamente sendo o cabeça da família humana. Jesus, a mais perfeita revelação de Deus. Muitos ainda negam a divindade de Jesus, negam que Jesus Cristo é Deus. Ora, ele é Deus porque João capítulo 1 menciona que Jesus, o Verbo, é Deus, o Verbo encarnado. Ele é Deus e mais, ele é criador de todas as coisas. E ele vivia antes de João. João Batista disse: ele é antes de mim. Queridos, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Mas João Batista dizia: ele é antes de mim, se referindo à divindade de Jesus. A natureza divina de Jesus é eterna. Meu querido irmão, de Maria nasceu a natureza humana, mas a natureza divina é eterna. Por isso João Batista disse: ele é antes de mim, ele é digno. Eu não sou digno, nem de desatar as sandálias dele. Meu querido irmão, Jesus é Deus. E ele veio revelar Deus, veio revelar à humanidade o caráter do Pai. Quando você contempla Jesus, você está contemplando Deus, porque ele se tornou um de nós. Ele é o rosto divino que se revelou a você e a mim. Aleluia! Na parte de terça-feira, peço que me mostres a tua glória. Os seres humanos geralmente valorizam bens materiais, prata, ouro, pedras preciosas, riquezas. Mas Moisés valorizou o que é espiritual. Mostre-me a tua glória. Ele pediu para ver e compreender a glória de Deus. Após a apostasia do bezerro de ouro, Moisés clamou pelo povo, pois queria ter certeza de que Deus continuaria a guiá-lo para a terra prometida. Ele também queria conhecer mais o Senhor. Como Deus respondeu ao pedido de Moisés para que mostrasse a sua glória? Abra sua Bíblia em Êxodo 33 e vamos ler agora o verso 18 até o verso 23. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer.
Percebam que quando Moisés disse, mostre-me a tua glória, o que Deus mostrou? Deus mostrou o caráter dele. A glória de Deus é o caráter dele, refletido na santa lei. É o caráter de Deus comunicado a você e a mim através do Espírito Santo. Deus nos comunica a glória dele quando o Espírito Santo implanta em você o caráter de Jesus, o caráter santo de Jesus Cristo. E o verso 20 diz, e disse mais, não poderás ver a minha face. Aqui está a prova. Quando a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus face a face, no capítulo 33, verso 11, a Bíblia também deixa claro que Moisés não via a face de Deus. Entenda aqui o verso 20. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que privilégio foi esse de Moisés! Nenhum outro ser humano na terra teve tal privilégio, tal intimidade com Deus. Aqui diz que Moisés conseguiu ver Deus pelas costas. Queridos, Moisés pediu, mostre-me a tua glória, e o Senhor revelou sua glória. No entanto, ao responder ao pedido de Moisés, Deus prometeu mostrar-lhe sua bondade. A glória de Deus é sua bondade, ou seja, seu caráter. Para Deus, a glória é conceder sua virtude aos seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem o mais elevado padrão. A glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seus braços e prover tudo o que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, nossa glória é revelar o seu caráter e torná-lo conhecido aos outros. Esse reflexo do caráter de Deus em você e em mim é refletir a glória de Deus diante dos homens. O reflexo do caráter de Deus, da sua misericórdia e eterno amor, deve ser visto em nossas ações diárias. Assim temos a oportunidade de ser não apenas bênção para o mundo, mas luz que brilha diante do universo que nos observa. Paulo afirmou, parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. 1 Coríntios 4, 9. Nós fomos feitos o teatro dos anjos. Nós somos o teatro dos anjos. Todos os anjos, todos os mundos criados por Deus, eles nos assistem, eles nos contemplam. O planeta Terra é um grande teatro, é um grande palco, onde nós agimos, vivemos e os anjos nos acompanham. Nós estamos sendo filmados, nós estamos sendo vistos. Essa dimensão cósmica dá à nossa vida e serviço, significado e propósito que mal conseguimos imaginar. Será que você despreza a riqueza da bondade, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Romanos 2, 4. É o Espírito Santo, com a revelação da bondade e do caráter de Deus, que convence as pessoas da sua pecaminosidade e necessidade de salvação. Quando olhamos para a cruz e compreendemos quem estava lá, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E por que Ele estava lá? Porque nos amou e morreu por nós, e morrer por nós era a única maneira de nos salvar. Então recebemos a maior revelação possível da sua bondade e caráter, porque Jesus é a revelação perfeita do Pai. Queridos, Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da Santa Bíblia, mas a mais perfeita revelação de Deus é a revelação personificada em Jesus Cristo. Quanto tempo você dedica para refletir e meditar sobre a cruz e sobre os últimos capítulos da vida de Jesus? Deveremos dedicar pelo menos 1 hora por dia para meditar, principalmente nos últimos capítulos da vida de Jesus Cristo, na sua condenação, na sua crucifixão, na sua morte
e na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu, na sua promessa: em breve voltarei. Medite nesta promessa de Jesus Cristo que ascendeu ao céu, dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu estou indo para a casa do meu Pai. Vou preparar lugar para vocês, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aleluia por esta promessa. Voltarei. Ele vai voltar para buscar você e a mim, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de quarta-feira, Deus revela a si mesmo. Deus se dá a revelar. A iniciativa sempre é de Deus, desde lá o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e Deus, na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, buscou-os no jardim, dizendo: Adão, Adão, onde estás? Era Deus buscando Adão, buscando o pecador. É Deus que toma a iniciativa de se revelar. Lemos em Êxodo 34, agora o verso 1 até o verso 28. Abra sua Bíblia. Êxodo 34, verso 1 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Nas primeiras 2 tábuas de pedra, Deus escreveu os 10 mandamentos. Mas Moisés quebrou essas tábuas quando viu o povo dançando e adorando o bezerro de ouro. Agora Deus pediu: prepare outras 2 tábuas de pedra. E ele disse: eu escreverei novamente nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E o verso 2: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Verso 4: então ele lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Veja o verso 6. Agora, como o caráter de Deus é descrito. O que é a glória de Deus? É o que está no verso 6. E passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqui está a descrição mais linda de Deus, do caráter de Deus. Perdoador, misericordioso, tardio em iras. Queridos, esse é o nosso Deus. E o verso 8 diz que quando Moisés contemplou a glória de Deus, a revelação do caráter de Deus, o que Moisés fez? Verso 8. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, encurvou-se. Moisés adorou. Moisés adorou a Deus. Nós não somos nada, nós somos pó, mas o Deus criador dos céus e da terra, cheio de misericórdia, se revela a você. E o verso 9, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós. Novamente Moisés insistindo que Deus os acompanhasse. Não iremos sem a tua presença. Estou implorando que o Senhor vá conosco. E aqui diz o verso 9: vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade. A iniquidade era do povo, mas Moisés se incluiu, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos para a tua herança. Queridos, esse é o pedido de Moisés. E agora o verso 12: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra. Veja a exigência de Deus. Deus não quer jugo desigual, casamento do ímpio com o que é santo. Como é que vai casar um homem ímpio com uma mulher santa? Queridos, não há união entre o bem e o mal. Deus não aprovava, Deus não aprova o jugo desigual.
porque vai perverter o povo de Deus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Olha, o paganismo tem que ser destruído. Aqui diz quebrar as estátuas, cortar os bosques. Verso 14. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Está vendo aqui o jugo desigual? O casamento que não pode ser abençoado por Deus. Quando há o jugo desigual, não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado. E agora o verso 19, tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. Ou seja, o primogênito dos animais pertencia a Deus, como também o primogênito dos filhos. E o finalzinho do verso 20 diz, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Nas 3 ocasiões anuais em que o povo comparecia diante de Deus, não deveriam comparecer de mãos vazias. Deveriam trazer as suas ofertas. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Não importa quão atarefado você esteja, o 7º dia da semana é o sábado do Senhor. Você precisa descansar. Por isso diz aqui, na aradura, ou seja, no tempo de arar a terra, e na cega, ou seja, na colheita, você precisa descansar no sábado. Não há desculpa para você não descansar no sábado, porque Deus insiste, é o 7º dia da semana, o santo dia do Senhor. Agora o verso 22, também guardarás a festa das semanas, ou seja, são 7 semanas, 49 dias que eram contados, e existia então a festa no 50º dia, que era a festa do Pentecostes. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias. Os 50 dias começavam com a festa das primícias. Na festa das primícias começavam os 50 dias que eram contados, e quando completava 50 dias era então a festa do Pentecostes. Tudo isso era uma profecia. Jesus morreu no dia da Páscoa, Jesus ressuscitou no dia das primícias, e contaram 50 dias, e então quando se deram 50 dias, o santuário celestial foi consagrado, e Jesus foi entronizado no santuário do céu, e então derramou o Espírito Santo na festa do Pentecoste, exatamente 50 dias após a primícia, que representa a ressurreição de Jesus, a festa das primícias. E aqui diz, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega, ou seja, da colheita do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. A festa da colheita do fim do ano era a festa dos tabernáculos, que também durava 7 dias. A festa da colheita. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Durante a festa da Páscoa e festa dos pães asmos e festa das primícias, eles compareciam diante de Deus. E depois, na festa do Pentecoste, 50 dias após, eles também compareciam diante de Deus. E depois, na festa dos tabernáculos, no final do ano, 7 dias de festa, a festa da colheita, eles compareciam diante de Deus. Por isso o verso 24, finalzinho do verso 24 diz, quando subires para aparecer 13 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Então o verso 25 fala da Páscoa, que se unia com a festa dos pães asmos e as primícias, e então fala, verso 26, as primícias dos primeiros frutos, e agora o verso 27, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Verso 28, e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites.
não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Quem escreveu foi Deus, não foi Moisés quem escreveu os 10 mandamentos. Tanto a primeira vez que os 10 mandamentos foram escritos foi pelo dedo de Deus, e a segunda vez que Deus escreveu os 10 mandamentos também foi pelo dedo de Deus. Moisés levou as tábuas de pedra, mas foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos, conforme diz em Deuteronômio capítulo 10, verso 4. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10 e o verso 4. Aqui Deus diz: então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. O Senhor a escreveu e entregou para Moisés. Então, queridos, tanto na primeira vez como na segunda vez que Deus escreveu os 10 mandamentos, foi obra de Deus. Moisés teve que levar consigo 2 tábuas de pedra, como as primeiras, que ele havia quebrado. Ele estava indo se encontrar com o Senhor no Monte Sinai pela 7ª vez. Os seguintes textos descrevem as outras 6 vezes que Moisés subiu o Monte Sinai. Primeiro, Êxodo capítulo 19, verso 3 e 7. Segunda vez, Êxodo 19, verso 8 e 14. Terceira vez, Êxodo 19, verso 20 e 25. Quarta vez, Êxodo 20, verso 21 e 24, verso 3. Quinta vez, Êxodo 24, verso 9 e os versos 12 a 18 e 32, verso 15. E a sexta vez, Êxodo 32, verso 30 e 31, Moisés começou a subida bem cedo. Por 6 vezes, Moisés já tinha subido o monte para se encontrar com Deus. E agora era a 7ª vez, quando ele subiu no monte para que Deus escrevesse pela segunda vez os 10 mandamentos. A beleza do caráter divino é uma impressionante revelação que ele faz de si mesmo. Êxodo 34, versos 6 e 7, é uma das descrições mais importantes, mais lindas de quem Deus é. Essa descrição é como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia. A proclamação feita pelo Senhor nessa passagem é, por assim dizer, o João 3,16 do Antigo Testamento. Quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedentes e inigualável do nome de Deus, ele se prostrou e adorou o Senhor. Quando nós obtemos vislumbres do amor, quando nós obtemos vislumbres da graça e da misericórdia, da compaixão e da bondade, da fidelidade, do perdão, da santidade e da justiça de Deus, também nós somos atraídos por Ele. É somente quando nós admiramos estas qualidades excepcionais de Deus que começamos a amá-lo. Um amor que leva ao desejo de servi-lo, de obedecê-lo, porque Ele nos ama. Nós o amamos em resposta ao seu amor. Isso está em 1 João 4,19. Porque Ele nos ama, nós também o amamos e obedecemos os seus mandamentos. Nessa revelação que Deus faz de si mesmo, Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor do seu povo e o conduziria à terra prometida. Deus renovou a sua aliança com ele, prometendo que outras nações veriam sua majestade e sua obra impressionante. Faço uma aliança, disse Deus, diante de todo o seu povo. Farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Êxodo 34:10. Meu querido irmão, Deus escreveu pela segunda vez os 10 mandamentos. Se Deus não quisesse colocar os 10 mandamentos diante dos seus filhos, Ele não teria escrito pela segunda vez. A salvação é pela graça, é pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que morreu desde o Jardim do Éden. O primeiro Cordeiro que morreu foi no Jardim do Éden. A salvação sempre foi pela graça e pelo sangue do Cordeiro. Mas, queridos, a santa lei de Deus é a lei do nosso Pai, para todos os salvos pelo sangue do Cordeiro. Todos os salvos pelo sangue do Cordeiro vão ser batizados pelo Espírito Santo.
e o Espírito Santo vai implantar em você a lei, a santa lei do Pai Celestial. E teremos prazer em meditar na lei do Senhor, do nosso Pai, de dia e de noite. Em nome de Jesus e pelo poder de Jesus Cristo, seremos filhos e filhas obedientes ao nosso Pai Celestial. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o rosto resplandecente de Moisés. Queridos, Moisés não sabia que o seu rosto estava brilhando. Não tinha conhecimento disso. Mas os outros, contemplando o rosto de Moisés, viram que o rosto dele estava brilhando. Quando você vive em íntima comunhão com Deus, você pode não perceber a santidade de Deus sendo comunicada a você. Mas as pessoas que vão olhar para você, as pessoas que vão conviver com você, elas vão perceber a santidade de Deus comunicada a você. As pessoas podem enxergar em você o rosto de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer, que as pessoas vejam em você o rosto de Jesus. A Bíblia fala de Estevão, quando Estevão estava diante daquela multidão e ele estava pregando, lá em Atos dos Apóstolos diz que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Queridos, é esta íntima comunhão com Deus que faz com que o seu rosto resplandeça. Você é a luz do mundo, disse Jesus Cristo. Nós resplandecemos a luz que vem de Jesus Cristo. Êxodo capítulo 34. Vamos ler então o verso 29 a 35. Aqui diz: E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Quando você vive em íntima comunhão com Deus, você não está consciente da sua santidade, mas as pessoas percebem a sua santidade. Queridos, é impossível as pessoas não perceberem quando você anda com Deus, como Enoque andou com Deus, como Abraão andou com Deus, como Moisés andou com Deus, como Daniel andou com Deus. Queridos, Jesus Cristo, vivendo como homem na terra, ele andou com Deus. Ele tinha íntima comunhão com o Pai. Ele era batizado e possuído pelo Espírito Santo. E todos percebiam isso em Jesus Cristo. Não dá para esconder quando você vive em comunhão com Deus e é batizado pelo Espírito Santo. Todos perceberão. E o verso 30 diz: Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Meu querido irmão, o rosto de Moisés resplandecia da glória de Deus. A sua vida deve resplandecer, deve refletir a glória de Deus. Por que o rosto de Moisés começou a brilhar? A razão não estava no simples fato de que ele estava na presença de Deus, porque isso havia acontecido 6 vezes anteriormente. Esta foi a 7ª vez que ele se encontrou com Deus, e nas outras 6 vezes o rosto dele não resplandeceu, mas desta vez o rosto estava brilhando. Por quê? Porque agora ele teve uma revelação do caráter de Deus mais profunda, uma revelação maior do que antes. Foi nesta 7ª vez que Moisés pediu: mostre-me a tua glória. E Deus mostrou a glória dele, o caráter dele. Meu querido irmão, foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da beleza de seu caráter,
que Moisés foi transformado e o seu rosto passou a resplandecer. Nosso coração e nossa mente experimentarão uma transformação quando nos rendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o Senhor e Rei da nossa vida. Abra sua Bíblia agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 18. Aqui diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto é muito profundo, porque pela contemplação que nós somos transformados. Contemplando quem? A Jesus Cristo. Como? Meditando na vida de Jesus pelo menos 1 hora por dia. Vamos absorvendo, vamos assimilando, e o nosso rosto vai brilhar como o rosto de Moisés. As pessoas vão perceber que você anda com Jesus. As pessoas vão saber que você é de Deus. Aqui diz: todos nós, com a cara descoberta, rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor precisa ser refletida em você, meu querido irmão, minha querida irmã, em mim. Nós precisamos ser o rosto de Jesus aqui nesta terra. Aqui diz que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui, Paulo está dizendo que essa transformação, o fato de você refletir a glória de Deus e ser transformado de glória em glória, a semelhança de Jesus, é obra do Espírito do Senhor, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazendo o download celestial. É o Espírito Santo que vai implantando o arquivo da mente de Jesus no seu HD, na sua mente. E você passa a agir e sentir e reagir como Jesus. A glória de Deus se refletirá em você. Meu querido irmão, é isso que Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios 3,18. Paulo comparou o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior que a glória que a lei teve com Moisés, pois em Jesus a lei e a graça de Deus foram personificadas. Cristo, junto com a sua lei, pode ser gravado em nosso caráter somente quando mantemos os olhos fixos nele, mantendo os olhos fixos em Jesus Cristo, conforme diz Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 12, lemos então o verso 1 e o verso 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por quê? Uma nuvem de testemunhas nos rodeia. Porque, como disse Paulo, nós somos espetáculo, nós somos teatro dos anjos. Todos estão nos assistindo, por isso estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, deveremos deixar todo o embaraço, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a carreira para o céu, a jornada para o céu. Verso 2, olhando para Jesus. Não é olhando para trás, não é olhando para os lados, é olhando para Jesus. Nós precisamos nos concentrar em Jesus Cristo. Temos íntima comunhão diária com Jesus Cristo para refletirmos a glória de Jesus. Em outras palavras, para termos o caráter de Deus sendo implantado em nós. A santidade de Jesus tem que ser implantada ou comunicada para você e para mim. E isto pode ocorrer olhando para Jesus, meditando nele. Pela lei da contemplação, seremos transformados de glória em glória, à mesma imagem que contemplamos, que é Jesus. E quem faz esta obra? O Espírito do Senhor. O Espírito Santo faz este trabalho de transformação. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu querido irmão, olhar para Jesus, criticados, condenados, perseguidos, mas sempre olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Moisés é um exemplo para nós, mas o maior exemplo, perfeito exemplo, é Jesus Cristo.
Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, o meu apelo para você é: contemplemos a Jesus. Vamos tirar tempo diariamente para de manhã, ao meio-dia, à noite, meditarmos em Jesus Cristo, contemplá-lo. Pela contemplação seremos transformados à semelhança de Jesus Cristo. Para isso precisamos tempo para contemplar. Moisés subiu ao monte 7 vezes. Foi na 7ª vez que ele desceu do monte com o rosto brilhando. Isto mostra uma progressão na intimidade de Moisés com Deus, uma progressão no conhecimento de Deus. Isso também pode e deve acontecer comigo e com você. Pela nossa íntima comunhão, pela nossa busca constante de Deus, nosso conhecimento vai crescer, vai se expandir. Na 7ª vez, ele desceu com o rosto brilhando. O que isso significa? Tempo de comunhão com Deus. Separe tempo para estar com Jesus Cristo. Em um dia escuro, um menino e o seu pai visitaram uma catedral. Enquanto olhavam para os vitrais com belas representações de diferentes histórias bíblicas, o sol de repente começou a brilhar através da imagem de pessoas, iluminando-as intensamente com uma luz impressionante. O garotinho perguntou para o pai: papai, quem são essas pessoas? O pai não sabia muito sobre o cristianismo, Jesus ou os discípulos, mas rapidamente o pai respondeu: são cristãos estes aí. Aquela imagem deslumbrante ficou na mente do menino. Certo dia, sua professora perguntou na sala de aula: crianças, vocês sabem quem são os cristãos? E o garotinho se lembrou da imagem na catedral e respondeu: eu sei. Os cristãos são pessoas que brilham. Utilizando essa mesma linguagem, Jesus disse aos seus seguidores: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5,16. Somente pessoas que brilham podem ser agentes de transformação. Para você brilhar, você tem que estar em contato com o sol da justiça, que é Jesus. E você vai refletir o sol da justiça. O brilho do caráter de Jesus vai ser comunicado a você e você vai refletir isso no contato com as pessoas. Elas vão perceber que você anda com Deus. Seja um Enoque andando com Deus, um Abraão amigo de Deus. Meu querido irmão, que o Espírito Santo seja derramado sobre você e que você e eu sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor se dá a conhecer. O Senhor quer ser conhecido e nós queremos te conhecer. Queremos ter uma íntima comunhão contigo progressivamente. Como Moisés teve 7 encontros contigo no Monte Sinai. E na 7ª vez, quando ele desceu, o rosto estava brilhando, porque ele cresceu neste conhecimento, nesta comunhão contigo. Nós também queremos crescer. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Santifica-nos, porque o Senhor é santo. Dá-nos da tua bênção, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.